Jerusalém, a cidade santa que assistiu aos últimos dias de vida de Jesus Cristo e onde também nós vamos passando as últimas horas desta inesquecível viagem. É quase impossível dissociar Jerusalém da sua aura divina, mas existem alguns momentos bem terrenais e mundanos. O dia estava solarengo, como tantos outros, e fora das muralhas da cidade antiga, visitávamos mais um local onde história e arqueologia se encontram. É incontornável numa cidade milenar como esta, achados arqueológicos espalhados um pouco por todo o lado. Nós estamos aqui fora das muralhas de Jerusalém. Se você perceber ao fundo, eu tenho as muralhas de Jerusalém e tudo em volta de Jerusalém nós chamamos de necrópolis. Necrópolis era onde eram enterrados os mortos e é interessante que são achados arqueológicos como este aqui à nossa frente, que é um túmulo de época, da época do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde é bem provável que o túmulo de José de Arimateia tenha sido igual a este daqui, aquele túmulo que foi usado por Jesus. Você vê que ele está de acordo aos relatos da Bíblia, esculpido na rocha, uma pedra que Maria não conseguiria afastar, o degrau e a câmara onde se encontraria a pessoa falecida. Uma vez mais, a exatidão do relato bíblico, neste caso nos Evangelhos, de como eram os túmulos na época de Jesus, dão credibilidade histórica à narrativa. Então, Samuel, nós continuamos e estamos aqui fora das muralhas da cidade antiga de Jerusalém. E é curioso porque eu vejo aqui alguns símbolos que também vejo em muitos outros locais, inclusive dentro da cidade antiga. E o símbolo é precisamente este. Esse símbolo aqui que você está vendo, um T com zero, representa Tafos. Tafos no grego são os guardadores do Santo Sepulcro, são os gregos ortodoxos. Os gregos ortodoxos, eles tinham uma grande quantidade de terras. Por exemplo, todo esse parque pertence a eles, está aí a propriedade e está o símbolo deles. O próprio Congresso Nacional, aquela área onde está a parte administrativa de Jerusalém, foi tudo comprado da Igreja Ortodoxa. Mas sabes que, obviamente, sem entrar numa análise política, aquilo que nós ouvimos
é que aparentemente Israel tinha tomado à força estas terras. Pois é, mas nós já vimos que a universidade foi comprada em 1928, houve a inauguração, vimos Tel Aviv em 1909, vemos aqui a área do parlamento comprada, ou seja, isso é um mantra que não é verdade. Inclusive, existem locais comprados ao Império Otomano. Sim, como a própria universidade, Tel Aviv, a cidade que eu moro, Rishon LeZion, tudo foi comprado. Uma pequena minoria, sim, você pode falar em territórios conquistados em guerra. Nas guerras. E esses territórios não foram devolvidos por questões de segurança. Segurança ou não, estávamos a poucas horas de um evento cataclísmico do qual ainda hoje sentimos repercussões. Estamos na véspera do dia 7 de outubro. Mas para já, o ambiente ainda é festivo. Nós estamos fora das muralhas de Jerusalém, exatamente no primeiro bairro construído por Montefiore. Montefiore, ele convence os judeus para virem morar nas casas dele, que ele constrói aqui atrás, o bairro que ele constrói, ele paga para aqueles judeus irem morar na sua casa, já que ninguém queria sair de dentro das muralhas. E para isso ele precisava que tivesse trabalho. Como o trigo sempre foi algo exportação de Israel, ele constrói este catavento para produzir o trigo através de geração de energia elétrica através do moinho, mas infelizmente Jerusalém não tem vento, esse catavento nunca funcionou. Mas sim, estamos fora das muralhas, Mishkenot Shananim, 1860, primeiro bairro de Jerusalém. Nós temos aqui a carruagem usada por Montefiore quando ele visita Jerusalém. Está a finalizar uma das festas mais importantes do calendário judaico, a festa dos tabernáculos, ou Sukkot, que relembra os 40 anos no deserto do povo hebreu após a sua saída do Egito depois de 400 anos de escravatura. Curioso é festejar algo que não era suposto ter acontecido. Os 40 anos a deambular sem rumo pelo deserto são consequência da desobediência do povo às instruções de Deus, tal como os 400 anos de escravatura no Egito foram resultado do afastamento deste povo do seu Deus. Enfim, curiosidades. Esse aqui é o símbolo da festa, é o etrog, tá? Ele tem que estar perfeito para poder seguir os mandamentos. Eu vou mostrar os outros símbolos da festa. Eu tenho Lulav, Hadas e Aravot. São os 3 símbolos, mas esse que eu preciso fazer uma reza, dizendo esse aqui. Essa é a reza aqui. Eu vou fazer a reza desta Páscoa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat lulav. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
Amém. Estamos em pleno festejo do final de uma das 3 maiores festas religiosas judaicas e o entusiasmo de ter uma equipa de televisão estrangeira a filmar era bem evidente. Após tantas filmagens em locais onde apenas alguns achados arqueológicos deixavam à nossa imaginação como seria a Jerusalém de outros tempos, era hora de ver com os nossos próprios olhos. Nós estamos no Museu de Israel e nós temos uma maquete onde ela tem as medidas da época de Jesus. Essa maquete tem as mesmas medidas, é a mesma cidade da época de Jesus. Jesus, quando costuma ir a Jerusalém, é neste templo, o templo construído pelo rei Herodes, que Jesus faz as pregações. É neste templo que toda a parte externa é chamada de Pátio das Mulheres. Aquele pequeno estabelecimento ali no meio já é somente para judeus, e onde está o Santo dos Santos, somente o rabino podia entrar uma vez ao ano na Páscoa judaica. Ele podia entrar, que é quando você tem o Dia do Perdão. Este barracão vermelho é o local onde ficava o Sinédrio. O Sinédrio eram os homens da lei espiritual e também os homens da lei. São os sacerdotes do Sinédrio que vão induzir a Pôncio Pilatos a julgar Jesus. Ocorre que o Sinédrio quis julgar Herodes, e Herodes destituiu o Sinédrio, e ele diz: quem julga agora sou eu sou Roma. É por isso que Jesus, quando foi preso no Getsemane, ele é levado para a casa do Caifás, que é o chefe do Sinédrio, e ele diz: eu não posso fazer nada, quem julga é Roma. E no dia seguinte ele vai ser levado perante Pôncio Pilato na Fortaleza Antônia. Olha a Fortaleza Antônia ali, vocês podem ver aqui na maquete. Ali era o local da Fortaleza Antônia, de onde Herodes sempre ficava pela janela vendo o que estava acontecendo no templo. Tudo começou com o rei Davi. O rei Davi conquista este pedacinho de terra, que é chamado de Cidade de Davi. Davi conquista no ano 1009 a.C. A primeira atitude de Davi é comprar o Monte Moriá, assim está na Bíblia. Davi compra o Monte Moriá e vai construir o primeiro templo, exatamente onde está ali o primeiro templo. E era só aquele pedacinho, não tinha este pátio. Esse pátio vai ser feito por Herodes no ano 22 a.C., onde ele vai fazer um muro de arrimo para aumentar a área física de Jerusalém, já que Jerusalém ela recebia muitos visitantes durante as 3 festas judaicas. Tudo aqui então nós temos a cidade muralhada, e agora nós vamos chegar mais perto para ver os detalhes.
Importa recordar que a cidade foi destruída e reconstruída vezes sem conta, e também isso será um atestado à resiliência deste pedaço de terra. Nós temos aqui então a Fortaleza Antônia, que foi construída em homenagem a Marco Antônio por Herodes o Grande. Herodes o Grande também constrói o grande templo, que é aquele templo onde Jesus ele vai fazer as pregações. E aqui nós precisamos imaginar que aqui existiu o Vale da Justiça, o Vale dos Cedros, é o mesmo local. E ali os portões de ouro, por ali que Jesus entrava para visitar Jerusalém. Tudo aqui era chamado de Pátio das Mulheres. O primeiro espaço fechado era somente judeu. Inclusive no museu nós temos uma pedra que está escrito: é proibido a entrada de não judeus a partir deste ponto, com perigo de morte. Ou seja, quem fosse entrar naquela parte judeu e não fosse judeu, poderia ser morto. Essa pedra existe, onde eu tenho um achado arqueológico que prova a presença dos judeus em Jerusalém. Nesses dois tanques, chamando tanque de Betesda, nós temos uma passagem no Novo Testamento que fala que um homem há 38 anos aguarda a sua cura, logo após o anjo balançar as águas. Mas sempre chegava alguém e pulava na frente daquele paralítico. De repente, aparece Jesus e pergunta: o que fazes? E aquele homem diz: Senhor, eu aguardo há 38 anos entrar nas águas para ser curado. Jesus percebe a fé daquele homem e lhe diz: larga essas macas, larga essas muletas. E aquele homem fica curado milagrosamente e ele sai caminhando pelo mercado e todo mundo pergunta: quem fez este milagre? O homem era conhecido e todo mundo ouve: foi Jesus. Novamente Jesus, já pedimos a esse Jesus não fazer milagre aos Shabat. Mas sim, Jesus fez o milagre no Shabat e curou aquele homem que há 38 anos aguardava pela cura. E com essas atitudes de misericórdia e amor ao próximo, Jesus desafiava convenções e mexia num verdadeiro ninho de vespas, as autoridades religiosas da época. Este barracão é o Cenédrio. Aqui ficavam os homens da lei e esse Cenédrio é que vai induzir Pôncio Pilatos ao julgamento errôneo de Jesus Cristo. Pôncio Pilatos, ele vai ser induzido por esse pessoal aqui que são os homens da lei, e antes eles eram a lei e a religião. A partir de Herodes, eles passam a ser só os responsáveis pela religião. Por isso que eles foram obrigados a levar a Pôncio Pilatos. Tudo começou aqui, pessoal. Aqui, essa cidade pertencia a um povo chamado Jebusita, aonde este povo Jebusita foi conquistado pelo rei Davi no ano de 1009. Em 1009 a.C., Davi conquista, e a primeira atitude de Davi, de acordo com a Bíblia, foi comprar o Monte Moriá, onde vai ser feito o primeiro templo. Aquele primeiro templo vai ser destruído pelos babilônicos.
em 586 a.C., os judeus vão ser levados para a Babilônia, para um cativeiro, e eles vão retornar depois que Cirilo dá liberdade a todos os povos. Em 539 a.C., eles voltam e vão construir o segundo templo. Mas é Herodes o Grande que vai fazer algo grandioso, algo magnífico, fazendo toda esta plataforma, onde nós vimos que a menor pedra tem 2 toneladas e a maior tem 537 toneladas. Estas escadarias aqui são chamadas escadarias Hulda. Você entrava por debaixo e já saía direto no templo. Essas escadarias estão presentes hoje e podemos visitá-las também em Jerusalém. Ao ver a maquete, temos uma visão mais completa de como era a cidade nas suas diferentes épocas, mas muito particularmente enquanto Jesus nela caminhava. O tanque de Siloé que nós vimos ao vivo em Jerusalém, aqui está, na maquete. É neste local que Jesus, ele cospe ao chão, faz uma gosma, coloca no olho do cego e manda ele se lavar no tanque de Siloé e depois manda a pessoa se apresentar ao sacerdote do templo para mostrar o milagre de Jesus. Esta escadaria que você está vendo aqui, ela também foi toda achada. Essa escadaria vai até o templo e ainda hoje nós podemos passar por estas escadarias pelos mesmos locais por onde Jesus passava para ir ao templo. Essa escadaria hoje é chamada de Via do Peregrino. Aqui, nesta região, nós temos o local onde Judas se enforcou. Judas, ao trair Jesus, ele recebe 30 dinheiros de prata. Ele se arrependeu, entrega ao Sinédrio. O Sinédrio não quer, porque é um dinheiro conquistado com o sangue de um homem. E eles compram essas terras. Essas terras são chamadas de Hakeldama, terras de sangue. A continuação de Hakeldama, nós temos aqui o Gehenom, inferno. Por que é chamado de inferno esta região? Porque nesta região eram queimadas as primeiras crianças ao nascerem, eram dadas como oferendas, ofertas aos deuses Baal ou Molech. Então aqui era chamado de inferno. No próximo programa, terminamos a nossa viagem por Israel, mas o inferno que se aproximava era outro. Estávamos em contagem decrescente para o dia 7 de outubro de 2024.